Olá, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ir chamando aqui o pessoal. Olá, sejam todos bem-vindos. Queria dizer para vocês que todos os sábados às 16 horas a gente tem o Café Entre Leões. Acontece na outra plataforma, mas eu tô trazendo ele para cá, para essa plataforma também, porque eu achei um meio de conectar com pessoas diferentes. E é um prazer ter vocês aqui comigo, é um prazer, Jéssica. Entrou antes também o Baby Fantastic. Então, hoje a gente tem um convidado muito especial, eu tô esperando ele entrar também. E os nossos sábados à tarde, às 16 horas, é pra gente ter essa comunhão com Deus. Na verdade, a gente tem essa comunhão maravilhosa todos os dias. Mas é pra gente edificar o nosso espírito, tomar um café gostoso. Hoje, como tá muito quente, eu vou deixar o meu cafezinho. Mas é pra gente tomar um café gostoso, tá junto. E tá edificando as nossas famílias, edificando o nosso ser, pra gente mudar mesmo o nosso pensamento, gerar um comportamento novo. Então, pra influenciar isso. Tô aqui convidando ele, mas acho que ele ainda não chegou. Olá, Morgana. Vou esperando aqui o pessoal entrar. E aí, me contem como é que tá sendo o final de semana de vocês? Gente, eu tô com umas olheiras, então eu vou pôr um filtro, tá? Vou pôr uns filtros aqui. Porque tá muito feia minhas olheiras. Pra quem trabalha de noite é terrível. Terrível. Acho que esse ficou melhor. Então é maravilhoso, né? A gente tem esses sábados à tarde pra gente conversar mesmo e se unir pra falar sobre as obras de Deus, fazer o que Deus faz nas nossas vidas, né? O que Ele tem feito assim. E eu tenho tanta coisa pra contar pra vocês. Tem sido tão especial. Vamos enviar aqui. Vão enviando os aviãozinhos. Vamos chamando o pessoal. Vamos ver se ele vai entrar, o seu João. Olá, Estela maravilhosa. A Estela, nós estamos fazendo um trabalho com ela sobre posicionamento, né, Estela? E foi muito quente a nossa live também, né? Ó, o maridão aí entrando também. Só o convidado que ainda não chegou. Gente, queria falar pra vocês, assim, além de o motivo de eu ter feito, eu sei que tem pessoas novas aqui. Esse projeto, Café Entre Leões, começou através de uma visão, né, e de um sonho que Deus me entregou, que era onde, numa caverna, estavam vários leões ali dormindo, e um então acordou e deu seu rugido mais alto assim e acordou todos os outros e eles saíram, né, todos juntos num campo assim, bem bonito. E o motivo é que a gente tem esse leão, o leão de Judá, está dentro de nós, né? E a gente precisa que ele venha governar sobre a nossa vida, que nós venhamos a buscar a sabedoria, né, para deixar ele governar o nosso espírito, né, e trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Então é maravilhoso quando a gente tem conhecimento sobre o livro da vida, que é a Bíblia.
Eu costumo chamar a Bíblia de manual, eu costumo chamar ela de livro de libertação, porque para mim ela tem muitos significados, não só me trouxe, né, aprendizado, mas como também ela todos os dias me aproxima mais de me mostrar o caminho que Deus quer que a gente siga. A imagem e semelhança que tanto falamos, né, que somos dele, como a gente melhorar nosso comportamento. Então, não tem como não, né, a gente deixar de buscar as palavras. Uma vez eu lembro que me questionaram assim, mas é um monte de histórias que já foram contadas, né, de pessoas que viveram essa experiência. Eu quero ter experiências, né? Eu quero ter as minhas experiências e poder contar as minhas experiências. Chegou nosso convidado. Vou chamar você, João, tá? Então, quando me perguntaram, né, isso, eu fui e disse bem assim, mas é um manual. E aí, boa tarde. Oi, Tudo bom? tudo. Não estamos te enxergando. Ainda não? Não, E a câmera tá tá, aberta. tá Mas, tudo preto aqui pra nós. oxente, Tá bem escuro. e aqui tá normal, ó. Vou sair aqui e entrar de novo pra eu ver, então. Tá. Então, falaram assim pra mim, né, que queriam viver então as experiências deles e não olharem as histórias que já tinham acontecido. E daí eu disse bem assim, mas ali não é por simplesmente tu olhar essas histórias. E agora? Aí tá bom. Agora eu tô te vendo. Aí. E aí, como é que tá? Tô bem, e você, João? Tô bem, graças a Deus. Tá muito Eu acho barulho que aí? eu acho que eu vou pegar um fone também. Ou tira teu fone, fica muito ruim sem teu fone. Fica. E aqui tá Fica. o vizinho Tá, eu vou fazendo pegar, vou barulho. ver um fone pra mim. Ah, tá bom. E aí, gente? Tô tomando audiência aqui da Jéssica. Como é que vocês estão? Sua voz dele. Tô aparecendo agora, Estela? Tô aparecendo agora? Responde aí. Boa tarde, Estela. Aproveita, gente, aperta no aviãozinho aí do lado e envia para mais gente aí, tá? Envia para 10 amigos aí, que é para ele vir trocar uma ideia com a gente hoje. Vai ser muito massa. Obrigado, Estela. Perfeito, pronto, tá top. Tá top. Me fala aí de onde vocês são, vocês que estão aí assistindo a live aí enquanto a Jéssica não volta. De onde vocês são? Fala aí para eu ficar mais por dentro aí. Conhecer um pouco de vocês. Não achei meu fone. Tá tudo certo. Tá Vai tudo assim sem certo. fone mesmo. Andaram Só uma coisa, mexendo nas minhas coisas. você tá me ouvindo bem? Sim. Uhum. Ah, então tá perfeito. Pronto, vamos embora. Então, assim, o João é nosso convidado, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Não vou conseguir aqui. Tu consegue, no microfone, João, apertar teu microfone enquanto eu falo? Ou não? Não, aqui não. Não? Tá. Deixa assim, então. Vamos assim do jeito que dá mesmo. Tá aparecendo muito barulho, é? É que pra mim replica a minha voz.
Ah, entendi. Só por Então, isso que eu ia peraí, pôr peraí. meu fone. Mas não faz mal, não faz mal. Peraí, então. Peraí. Vou tirar aqui e a gente vai fazer o teste. Vamos lá. Agora não replicou. Estão me escutando? Acho que agora melhorou. Ó, Estela é de Chapadão do Sul. Não conheço, mas bacana. Tá, vamos Vamos lá lá. então. Gente, o Café Entre Leões, então, é para nós edificar o espírito mesmo. É para a gente dar porrada na gente mesmo, contando as histórias das nossas vidas, tudo que Deus tem feito na nossa vida, né? E ver que a gente se sobressaiu assim com. Não estou dizendo que quando a gente não tá com Deus não vai ter luta, a gente vai ter luta sim. Mas quando a gente tá com Ele, essas lutas nos levam a ser mais leves, né? A gente consegue melhor pensar em soluções e a gente consegue sim deixar, né, esse leão de Judá cuidar das nossas vidas. Então, esse é o Café Entre Leões, tá? O João aqui é a primeira vez dele no Café Entre Leões, então seja bem-vindo, né? Queria muito compartilhar contigo aqui que tu contasse, né, alguma história tua, alguma experiência com Deus, algum aprendizado, ou se tu sentisse no teu coração mesmo. A live é bem conduzida pelo Espírito, não é nada forçado, não é nada que a gente planeja de uma hora para outra para te dizer, vai ser assim o roteiro. Não existe roteiro aqui no Café Entre Leões, a gente deixa mesmo Deus fluir. Porque eu creio que Deus sabe de todas as coisas e sabe bem certinho a maneira que a gente tem que falar com cada pessoa e o que ele quer entregar, né? Então é maravilhoso. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Jéssica, primeiro pela recepção e agradeço a galera aí também. E perfeito isso que você colocou. É meio que deixar ser conduzido. Esse ponto é primordial e eu quero começar por ele, porque eu acho que quando a gente começa a entender isso, as coisas já começam a mudar. A gente está lendo um livro essa semana que se chama Os Segredos da Mente Milionária. É, E dentro do livro ele fala muito da questão mental, da você reestruturar, ressignificar e desconstruir muitas inverdades que foram colocadas no nosso cotidiano. Então, essa questão de aceitar ser conduzido é uma reconstrução. A gente está tipo, deixando o ego baixar um pouco, começando a ser mais humilde, e aí a gente está pegando novos rumos para ter novos resultados. Então, isso é perfeito. Quando você fala disso, ser conduzido, eu acho que é o princípio, um dos princípios, na verdade, que a gente deve iniciar com tudo. E falar sobre minha história, eu acho que assim, eu vou falar sobre uma experiência assim, que ela é um pouco simples, eu acho que para as pessoas que estão de fora, mas acredito que não tem experiência pequena. Eu acho que mais o que a gente aprende na experiência e como a gente utiliza daquela experiência é que vai, como eu posso dizer, vai ser responsável pelo que a gente vai colher como fruto, sabe? É meio que uma semente, a experiência é uma semente. exato. Então, e assim, uma experiência que eu passei mesmo foi aquela questão quando eu tive um período de depressão, e quando eu estava na depressão, um dia assistindo um vídeo de um cara, aí eu me senti renovado nisso. Só que eu não entendia por que eu tinha me sentido daquela forma, entendeu? E como foi que aconteceu? Eu estava já em período de querendo tirar minha própria vida, estava num estado mesmo bem ruim. E quando eu vi esse vídeo, esse cara falou, não foi tipo com a minha lógica, com o meu cérebro lógico. Ele falou com o meu espírito. Ele falou com a minha alma. E aquilo me acalentou de uma forma que eu me sentindo abraçado virtualmente. Olha isso. E foi incrível na hora. Depois disso, eu digo, a vida fora, e principalmente a vida aqui dentro. Porque o que o cara falou e o que eu enxerguei dele era o que eu tinha, era o que havia aqui dentro de mim. E é engraçado isso, eu não tinha essa percepção. E quando isso aconteceu, foi transformador, porque eu disse, agora eu tenho um pontapé, até tem, se não me engano, é uma expressão do espanhol, ele usa muito a expressão que fala assim, de pontapé de baliza. Você dá início a uma nova jogada. Então, ali foi um pontapé de baliza na minha vida. Eu dei início a uma nova trajetória, a uma nova busca, e agora um redescobrimento de mim mesmo. E é contínuo, eu estou nesse processo.
Só que o bacana é que eu já iniciei, o bacana é que eu já entendi que existe, que é possível, o bacana é que eu já tomei percepção disso. Então, agora é meio que reforçar cada dia mais. E aí volto à tona aquilo que eu te falei, da reconstrução mental. É uma É. nova mentalidade que eu estou construindo. E sabe que isso é fantástico. Até eu gosto muito de ocupar a Bíblia, que nem eu estava falando antes no começo de tu entrar. A Bíblia, para mim, ela não é simplesmente a Bíblia. Para mim, ela é o livro de. É um manual, é um livro de renovo, é o livro da libertação, para mim. Então, eu digo assim: ali é a maneira de eu realmente ressignificar meus pensamentos. Apesar de eu ler várias histórias de pessoas, mas eu consigo tirar daquilo fonte para mim ressignificar o que eu estou vivendo hoje. E eu Sim, consigo dar novo sentido, sabe? E na maneira que eu tenho esse novo sentido de pensar diferente, as minhas emoções mudam, a minha atitude muda, o meu comportamento muda. E isso é muito louco, porque quando eu não tinha conhecimento sobre isso, eu simplesmente, realmente, eu acho que eu pensava assim, eu vivia, sabe? Eu sobrevivia, não vivia, na verdade. Eu sobrevivia. Então, quando isso começou realmente a mudar meus pensamentos, que eu comecei, tanto que ao ler aquele livro que a gente está lendo essa semana, que é da Mente Milionária, tipo, eu já tinha lido alguns trechos dele e eu já achava fantástico, porque ele dá muitos starts assim na nossa mente de realmente de mudar, sabe? No simples fato de tu ler uma frase, aquilo parece que já impregna na tua cabeça e diz, não, é isso, sabe? Tipo, é muito louco. E daí eu descobri, através, então, da Bíblia e por esses outros livros maravilhosos, eu descobri que realmente nós temos um potencial incrível, que é desse potencial que Deus fala que a gente tem, que ele nos deixou, né? E o cérebro, assim, é incrível, que ao mesmo tempo que ele nos sabota, se a gente ocupar da visão, do ouvido, da fala, a gente consegue colocar coisas lá para dentro que nos ajudam, assim, a transformar muitas coisas exterior, sabe? Tipo, que nem eu te falei, de a gente mudar mesmo nossas emoções, de mudar nosso comportamento, nossa forma de executar alguma coisa, simplesmente por estarmos pensando diferente. E é de maneira assim incrível que eu vejo isso no cuidado de Deus, sabe? Eu fico assim agraciada assim com tanto conhecimento, porque eu vejo que Deus entregou assim de bandeja esse conhecimento, porque ele tipo criou tudo, tudo foi criado por ele, nada foi o homem que, né? Não, veio tudo de Deus, Deus criou já tudo, deixou ali para entregar para os filhos, né? Como herança. Então, tipo, eu vejo assim, meu, como é que a gente não toma posse, sabe? Como é que a gente não consegue tatear logo isso, sabe? Então é uma busca assim, é que nem tu falou, tu entrou no processo, eu também tô num processo, né? E eu acho que eu só vou estar pronta mesmo quando eu chegar lá em cima com o Senhor, né? E ele dizer, eis aqui minha filha amada, entendeu? Esse reconhecimento dele, daí vai significar, estou pronta agora, sabe? Então é, tipo, loucura. muito maravilhoso, assim, sabe? Ter esse renovo, né? Da gente querer se renovar, eu acho que na verdade. Porque o renovo já está ali. Só falta a gente querer mesmo tomar posse de começar a praticar os treinos assim, né? Perfeito. E até isso aí que você falou sobre livros, quando a gente para para observar, agora que eu já estou mais nesse processo de leitura, que já virou, já faz parte do meu cotidiano, a Bíblia, ela rege a maioria dos livros e tem princípios que são bacanas, que agregam algo na nossa vida. Então, porque assim, meio que nos outros livros é como se ele trouxesse uma linguagem diferente, mas falando sobre a mesma coisa. Está linkado na mesma coisa. E aí a gente às vezes lê um livro e diz que livro bacana, mas quando a gente olha, o que é que ele está falando aqui? Está lá na Bíblia, entendeu? Exato. É, pô, só eu que não percebi, então você que não percebeu, mas está lá. Então é um livro, é um manual, eu também acredito nisso, é um manual para nós mesmos de como agir, como ser melhor cada vez mais, como ter mais proximidade, governo, entre demais coisas.
mas ele principalmente ele é um livro de tesouros, porque ele está falando sobre riquezas ali que a gente tem que acessar. E é como você falou aí, é estranho para mim hoje em dia, porque às vezes eu estou lendo e aí eu percebo algo que eu fico assim, como que eu tive que ter acesso, não ter acesso, mas perceber isso somente agora? Por que eu percebi isso somente agora? Sabe, eu tenho a sensação que eu estou atrasado. Exato. Não é o único, João. Eu tenho a sensação que eu estou atrasado. Eu digo, pô, eu era percebido isso muito antes, mas ninguém me contou. Eu não tive a iniciativa de buscar, porque eu estava regido em outra coisa, sabe? Então, isso às vezes, até se a gente não souber lidar, isso nos preocupa, porque agora a gente fica se queixando do passado. É, verdade. Então, é uma parada que é muito lindo depois que a gente toma acesso disso. Mas também tem que entrar a questão da inteligência emocional para você entender que o passado é um histórico que a gente vai lá, olha para ver o que errou e o que acertou, para que a gente, ou melhor, o que acertou, ou não repita o mesmo erro. Mas o futuro é o agora. Então, o principal é estar no agora. E aí a gente dá mais ênfase aqui, onde a gente tem, que é a única coisa mesmo. É isso aqui agora que eu estou conversando contigo, é o que eu tenho. Eu não sei o que eu vou fazer daqui a uma hora. Mesmo que eu diga, daqui a uma hora eu vou fazer tal coisa, tá? Mas eu não tenho esse controle, meu. É. E é engraçado Sabe, que até o Paulo... Pode pode falar. falar, pode terminar de falar. E é engraçado que até o Paulo, só para concluir, o Paulo dá agora eu não me lembro qual é o livro, mas eu não sei se é Coríntios, mas o Paulo fala bem assim: tudo que você for fazer, você diz assim, eu vou fazer tal coisa, se Deus permitir. Exato. Isso é pura verdade. Sabe que eu aprendi muito com com essa frase, né? Se Deus permitir. Porque Deus é um pai tão bom, gente, que ele nunca nega coisas ao seu filho. Só que tem diferença. Quando nós pedimos, ele não vai se negar de dar, por mais que ele saiba que aquilo lá vai ser ruim para ti, mas ele sabe que vai te ensinar com aquilo. Então, no mesmo momento que ele, mesmo que ele saiba que é ruim, mas que tu quer, ele vai te ensinar com aquilo que ele te deu. Eu tive essa experiência na minha vida, tá? Porque eu pedi muito por uma coisa e ele pegou e me deu, mesmo sabendo que aquilo ia fazer. Ele me avisou. Não é de mim, mas porque tu pediu. Então, ali eu tive um ensinamento. Foi muito ruim? Foi. E Deus tinha me avisado que ia ser ruim. Só que ele fez eu aprender com aquilo. Então, Deus é um Deus tão bom que ele nunca vai te negar algo. Ele vai sim querer te entregar. Só que é muito melhor quando você diz assim: se for da tua vontade, Pai, me dê. Quando a gente fala essa palavra, tem um poder assim imenso. Porque os erros que tinha para acontecer já quebra, não tem mais erro nenhum. Ele só vai te dar se realmente fizer sentido. Entende? Não vai ser pela tua vontade, assim, pelo teu esforço por querer pelejar. Não, vai soar tão leve o que tu for ganhar, que tu vai ver assim acontecer. Meu Deus, e aonde eu tô? Como é que tá acontecendo isso? Porque é na vontade dele, sabe? E Exato. isso é fantástico. Então, eu tenho vivido assim, desde que eu comecei a exercitar mesmo, de falar isso, sabe, João? De tipo dizer assim, que seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. Essas duas palavras começou a mudar muita coisa na minha vida, sabe? Começou, tipo, a minha família, a harmonia da minha família, coisas que eu botava pressão para acontecer, sabe? Que eu queria que acontecesse do meu jeito. Não, não é mais do meu jeito, não é do jeito da Jéssica. Vai ser viver o hoje conforme Deus quer. Não é a Jéssica querendo acelerar a coisa, sabe? E começou a trazer um novo sentido para minha vida. Hoje eu vejo que é muito mais leve, assim. Tem até aquela palavra, eu acho que em Mateus, né? Porque o fardo com o Senhor é leve. Então é tipo maravilhoso mesmo. Assim, aprendo muitas coisas assim, tendo essa comunhão com Deus, né? Porque a gente tem que ter essa comunhão. O jugo é suave, o fardo é leve. Ele Isso fala. aí. E você falando disso, eu lembrei de algo. Quando Jesus estava orando que caiu lágrimas de sangue,
ele ali na oração mesmo, o pedido dele, tipo assim, a gente tem que seguir Jesus. Jesus é o foco que a gente tem que seguir. É o exemplo principal. Então, ele, na oração, ele pediu ali, Pai, afasta de mim esse cálice. E aí, só depois ele disse, mas que seja feita a tua vontade. Exato. Então, assim, ali ele está dizendo, a gente pode pedir, está tudo bem, mas também esteja de coração aberto, ensinado, para que você aceite aquilo que Deus também lhe puser em sua mão. Isso aí. É. Entender isso é magnífico, só que na prática é meio complicado, eu assumo. É. Eu Não, assumo. eu também assumo. Na prática é um pouco pesado. Aqui, ó. Aquela frase, eu tenho até uma frase que eu botei nos status do meu WhatsApp, que fala, a Van 23 anos falou para aceitar, isso, Van. Que fala bem assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. É. E aí, agora me fala uma coisa, como a gente, na mente humana, a gente vai olhar para certos problemas e vai dizer, isso aí é o meu bem. Não. A gente não fala isso. Não fala, exato, exato. A primeira coisa que vem é assim, puta merda. Um nome bem feio. Fica bem isso. A gente, no natural do ser humano, a gente já quer criticar aquilo, já quer se perguntar onde foi que eu errei. Ou, principalmente, quando você não tem aquela questão de assumir a culpa, você vai jogar para cima de alguém. Quem foi que errou? Sabe? É a questão do vitimismo. E Exato. isso é muito forte, é muito forte. Aí a gente fica só sendo omisso, alimentando um vitimismo irreal e nunca tomando posse daquilo que é nosso. É, bem isso mesmo. E a gente. Ah, E isso, é que o que que eu penso, né? É que a gente foi tão corrompido, eu digo, tipo, desde o nosso nascimento, porque a gente nasce puro desses pensamentos. Eu vejo através da minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos. E a gente corrompe algumas coisas, às vezes é da nossa ambiência, às vezes é da forma da gente falar, dela tratar o problema dela sozinho. Então, eu vejo que realmente isso é coisas que a gente vai impregnando, né? São crenças que a gente vai colocando na nossa cabeça ali, né? Que pais ou que ambiência vai influenciando a gente a pensar dessa forma. Mas é bem isso, de tipo, quando realmente a gente se propõe a voltar assim, eu digo assim, a voltar a se ligar, né, ter aquela clareza, assim, né? A gente erra, eu vou falar, não é assim porque, que eu tô falando, não, a gente erra no primeiro momento, mas é mais rápido nós pegar e acertar. Não, menos de o que me levava às vezes uma semana para mim perceber que eu tinha falado errado, pedido errado alguma coisa para Deus ou solucionado de maneira errada, hoje eu levo questão de minutos para mim me perceber. Eu falei isso, não, senhor, não é isso que eu quis dizer. Vamos dar isso foi do meu eu, mas eu quero reiniciar isso, eu quero tentar ressignificar essa palavra. Essa palavra eu não quero mais que me pertença. Então é de toda hora a gente tá assim, se policiando, mas de uma forma saudável, né, João? Da gente se policiar pro melhor, assim, de tipo, de reiniciar, né? De tipo, voltar ao pensamento, assim, não, tá certo, eu tenho certos problemas, mas não vou falar isso, vou dar um jeito. Como é que é o jeito aí, senhor? Me dá clareza, sabe? Mas, e vai indo. olha, até isso aí que você falou, é interessante notar o que até na Bíblia fala, vigiar e orar. Então, a primeira coisa é vigiar. A primeira coisa é vigiar, o que a gente tem que fazer. Então, é um policiamento contínuo, não tem trégua. Não tem. Então, aí em cima disso a gente olha o quê? Mas vai ser cansativo. Mano, mas o que você quer? É, Toda vez que a gente faz uma escolha, a palavra decisão, por exemplo, a palavra decisão no latim, ela é pronunciada cisão. Cisão, ela quer dizer um corte, é um rompimento. isso. Quando você faz uma escolha, quando você toma uma decisão, não é só aquilo que você escolheu, mas as milhares de coisas que você agora abriu mão. E as pessoas olham só como se fosse assim. Eu escolhi isso aqui, mas a qualquer momento eu posso voltar atrás para pegar as outras coisas. Não, mano.
Você tomou uma decisão porque é esse o caminho certo. E agora as outras coisas já não faz mais sentido. Até o Paulo fala, as coisas do mundo ficam para trás. Eu vejo as coisas do mundo como se fosse um esterco, porque eu marcho para o alto. E Exato. até, se você está aí para perguntar para as pessoas, até eu vou perguntar para você aqui. Depois de uma subida, sempre tem uma, Depois da subida tem a descida. sempre tem uma outra subida. Por que isso? Porque a gente está caminhando para o alto. Se tiver uma descida em algum momento, é um lucro, só que é como se fosse um impulso para que a gente continue subindo agora com mais pressão. Exato. Só que já está instalado na nossa mente. Se eu estiver no automático, eu estou te falando, eu te fiz a pergunta aqui, mas se eu estiver no automático e alguém me perguntar, é muito arriscado, muito facilmente eu responder, decida. Porque foi o que eu aprendi lá atrás. E aí É, o ressignificar e você ainda bater naquela nova tecla, agora que é isso que eu quero. Então, meio você vai demarcando o mesmo lugar, só que de uma nova forma. E é um processo, sabe? é bem isso. Mas é bom. Gente, vocês querem fazendo pergunta, alguma coisa que vocês não estão entendendo, vão colocando nos comentários, tá? A gente quer também a interação de vocês aqui, tá? Boa. Queria dizer assim, sabe que isso é verdade, eu não parei para refletir mesmo. A gente vai no automático. Sim. E tem muitas coisas assim que eu vejo ainda, João, que eu faço no automático. Meu E Deus. e é interessante assim que uma coisa que eu ressignifiquei é o meu acordar. Porque eu acordava e já fazia as coisas acontecer, sabe? Tipo, eu acordava acelerada, assim. Eu não tinha aquele momento de acordar, sorrir, dizer, oi, senhor, acordei. E eu peguei esse de ressignificar com o celular. Porque quando o celular ele desliga, quando tu vai ligar ele de novo, o que que ele faz? Primeiro ele faz a conexão com ele, mostra a marca dele ali, né? A essência dele, que é, sei lá, a Apple, Samsung, não me interessa, né? Eu não vou entrar em detalhes assim. Mas ele o que? Dá a tela preta, ele inicia, vem a marca, quem que é a essência dele. Daí começa a recém-organizar ali, aparecer as coisas para ti. Então, quando eu percebi isso, que isso, meu, se o celular faz isso, por que que eu não começo desse jeito meu dia? E fica aqui, hein? Por que que eu não me conecto primeiro com o meu criador, né? Por que que eu não me conecto primeiro com o meu criador? Então eu comecei assim, e é assim, porrada em cima de porrada, porque às vezes o que que acontece? Eu acordo punk. E deu, opa, não, eu vou ficar agora sentada aqui, eu não vou pegar largo, porque a primeira coisa que a gente faz às vezes é pegar o celular, né, ou alguma coisa assim. Então é sair dessa rotina assim. E daí eu peguei agora, se eu faço isso, eu largo, não interessa onde eu estou parada, né? Que se eu acordei assim, eu vou e reinicio de novo, sabe? Não, vou Isso reiniciar. aí, Eu tenho que isso reiniciar, eu aí. tenho que aprender. Perfeito. Isso aí, Jéssica, é se perguntar quem imita quem. É nós que estamos agora imitando o celular ou ele que foi programado para que parecesse conosco e nós que estamos errados? Exato, é bem isso. É o celular que foi feito para imitando o ser humano, a programação mental nossa. Só que a gente está fazendo o contrário de um celular, olha isso. É, exato. Está Eu, te- muito, tá muito raso. sim, e daí, tipo, eu percebo assim, porque daí que entra o negócio do governo, né? Da gente governar a nossa vida e não deixar as coisas governar. Porque olha só, tipo, o celular, né? Dando o exemplo do celular, né? A gente, em vez da gente dominar aquele aparelho, ele acaba dominando a gente. Então, tipo, não tem lógica. Se nós somos as cabeças pensantes, como é que um aparelho, né, vai dominar a tua vida? E eu falo isso até em questão, sabe, João, de posicionamento nas redes sociais, essas coisas. Tudo a gente pode usar para o bem, tudo a gente pode usar sim. Nem agora a gente está aproveitando essa live aqui, né, para edificar muitas pessoas.
Mas no momento que nós desligar aqui, a gente vai fazer alguma coisa em comunhão com a família, ou a gente tem alguma coisa para terminar do trabalho, alguma coisa assim. Mas a gente também guarda aquele momento para estar com Deus, sabe? A gente não fica todo momento no celular. Então, tipo, isso é muito, é questão de hábitos, né? Também é questão da gente toda hora estar tentando melhorar. Que nem eu disse, esse do meu acordar é que eu tinha o costume mesmo de deixar o celular perto, a primeira coisa. Ah, olhar se a minha mãe, alguém não tinha me ligado, ou, né, se tinha alguma coisa. Então já comecei a ressignificar isso de que forma? Criando um novo hábito. Não, eu vou reprogramar essa parte do meu cérebro. E É existe, uma, e existe tantas outras coisas que a gente tem que reprogramar. E não tem como viver uma vida nova fazendo as coisas antigas. Não tem como, gente. Não me adianta me falar que vocês conseguem viver uma vida nova fazendo a mesma coisa. Não tem. Porque se eu continuasse fazendo as coisas que eu fazia enquanto eu era criança, eu acho que eu não ia ter uma casa e nenhum carro. Então não tem, a gente teve que evoluir, sabe? A gente teve que evoluir, a gente tem que mudar. Eu gosto muito de falar aquela música assim, porque eu sou Gabriela, sempre Gabriela, e você sempre assim. Dane-se a Gabriela, minha filha vai continuar sendo Gabriela. Deixa ela, vai tu mudar a tua vida, vai tu começar um novo hábito, sabe? Então, começa a criar aos pouquinhos. Eu e o João aqui estamos falando, a gente não é perfeito. A gente não é, a gente erra pra caralho. A gente, né, faz as coisas, mas a gente tá toda hora tentando se moldar o melhor, né? Tentando mostrar essa essência que Deus colocou em nós, tentando trazer ela de volta, né, João? Porque, na verdade, Deus já deixou ali e a gente que acabou escondendo ela, né? Com essa, outras essa, coisinhas. Pode isso falar. aí que você falou, isso aí que você falou é muito bom. E aí eu quero ressaltar algumas coisas aqui. Por exemplo, você falou sobre evolução. Eu tenho uma certa implicância com essa palavra evoluir, no sentido de nós humanos. E aí eu vou te contar por quê. Por exemplo, eu descobri que quando uma pessoa morre, o médico coloca lá na certidão, lá, não na certidão, na documentação, ele coloca lá, evoluiu para óbito. Então a questão de evoluir pode ser que você evoluiu, mas para óbito. Então pode não ser tão bom. Aí eu tenho meio que implicância com essa palavra. Eu costumo usar aquela questão de melhoramento contínuo, que é mais a filosofia do Kaizen, que Sim, é uma coisa lá do Japão, que os caras criaram em 1949, eu acho. E aí os caras querem um melhoramento contínuo. Você não para, mas você também não deixa de fazer, porque não tem todas as peças aí. sim. Entendeu? E mais que isso, você falou sobre aquela questão de agora trazer uma mensagem boa. O nosso intuito, ao menos do que eu entendo aqui, e pode discordar, tá? Pode dizer, não, você não concordar, é que a gente afete o outro, ou os outros, de forma benéfica agora. Porque não é mais sobre ser afetado, mas agora é sobre afetar, porque a gente agora está ligado na fonte, está ligado na verdade. E quando eu entendo isso, por exemplo, se você foi feito um experimento, pegar uma águia e colocar uma águia com algumas galinhas durante alguns meses. Depois de um período de alguns meses, o que aconteceu? A águia estava ciscando. Ela não estava mais voando, ela estava ciscando. Então, ela foi influenciada pelo cotidiano, pelas pessoas que estão ao redor. E até no livro do Paulo que ele fala assim: você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Exato. É pura verdade. Então, agora não é sobre mais ser influenciado, mas se posicionar para influenciar de forma benéfica. Entendeu? Aí isso é minha vontade agora. Isso é minha vontade agora. Aí entra outras questões de energia, de sabedoria, inteligência emocional. Então, aí vai. E é exatamente isso, sabe, que eu vejo também, João, na questão de falarem bem assim, quando a gente tem que sair do comodismo, né? Quando a gente tem que sair e ir pro desconfortável. Que nem tu usou ali da águia, né? Do fato da águia e coisa. A mesma coisa são os animais presos na gaiola. Quando tu prende um animal na gaiola, independente da espécie, tu começa a tratar ele, né? Tratar ele com alimento, tudo.
ele vai se acostumar a receber sempre aquele alimento, ele não vai mais caçar, ele vai ficar preguiçoso, né? E assim nós somos também, quando nós se tornamos dependentes de alguém. Então a gente começa a viver, digamos, numa jaula. Uma jaula que a gente tem a gaiola aberta, mas que a gente não quer sair porque está confortável. E a mesma coisa eles fazem com esses animais. Eles deixam a porta aberta, mas esses animais, eles sabem que eles sempre vão ter ali as coisas, então eles não saem. O que que eles têm que fazer, os donos desses cativeiros? Eles têm que levar para a selva para eles reaprenderem tudo aquilo de novo. Então é realmente interessante, né? A gente pegar isso, que nem Deus fala, que na natureza a gente vê várias coisas que a gente pode modelar para a nossa vida também. Então, do ato dele ir lá na selva e tratar isso, é a mesma coisa, tipo, eu, quando eu morava com a minha mãe, eu tinha 16 anos, e eu dizia assim, não, eu não quero mais ficar em casa. Tipo, eu ganhava tudo. E aí minha mãe falava assim, ah, você vai ver o preço do sabonete, porque não sei o quê. Porque eu ganhava tudo, eu, tipo, não botava a mão na louça, né? Eu não fazia nada, tipo, eu acompanhava mais a minha mãe, mas as coisas da casa era o domínio dela, né? E daí ela disse: Ah, você vai ver. E quando eu realmente saí para a selva, que é o sair de casa, realmente eu tomei banho gelado porque eu não tinha dinheiro para pagar o chuveiro, eu tive que trabalhar em 3 lugares, eu tive que aprender a me virar, sabe? E foi aí que teve o meu crescimento. Então, tipo, é muito bom você sair do desconfortável. Porque você cresce assim, eu digo amadurece, na verdade, é um amadurecer. E começa a vir essas coisas assim para ti, porque daí eu tive meu encontro com Deus. Através de eu sair do meu lar também, eu tive essa conexão com Deus de ver o que realmente Deus fazia na minha vida, sabe? O que Ele estava querendo para minha vida. Então foi tipo um caminhar assim totalmente diferente. E eu queria assim que todas as pessoas, mesmo as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão olhar depois, que elas pegassem isso mesmo e elas colocassem em prática. Se tem algum comodismo assim, seja tu morar na casa dos pais ou alguma coisa assim que tu tá confortável, vá pro desconfortável para ver quanto é prazeroso e quanto tu vai aprender. E que nem o João disse, a gente é a média das 5 pessoas, isso é muito verdade. Porque eu tinha, João, a meu avô sempre falava assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Essa frase, meu avô falava e eu dizia: para, vô, que história é essa? Né? Esquece. Que história é essa? Tem tudo a ver, sabe? Tipo, tem muito a ver e realmente tu vai perceber assim que tu começa a entrar no ritmo das pessoas que estão contigo e se a frequência for baixa, tu vai continuar com frequência baixa. Se tu vai, se as pessoas que têm ali em roda de ti estão doentes, tu vai começar também a pensar em doença, vai acabar adoecendo. Eu falo isso em doença em questão, João, porque eu trabalho, ainda estou técnica em enfermagem. Eu trabalho na UTI adulta ali do hospital. Então, se toda hora a gente ficar falando, que tu tá mal pro paciente, com certeza ele vai passar muito mal a noite inteira. Então, é um processo, sabe? Não tem que tu tá falando essas coisas. Se a pessoa realmente. Então, imagina a convivência, né? Então, é muito Isso. melhor tu não, né, não conviver com pessoas assim, aumente a tua frequência, né? Modele pessoas que estão aonde tu quer chegar, né? Realmente tira esse leão para fora, né? Para de ser tratado que nem gatinho, vitimizando ali o leãozinho que tá ali dentro, comendo comida, ração de gato, em vez de comer uma carne saborosa, né? Eu falo isso porque, tipo, eu vejo muitas pessoas que nem eu era vitimista, eu não tenho vergonha de falar isso, eu era muito vitimista. E eu, mimizenta, assim, ó, sem comparação. E quando eu realmente comecei a praticar isso, começou a me dar raiva quando alguém vem, sabe, se vitimizando. Sai daqui, Jéssica, Muito porque bom. não vale, sabe? Ó, Pode até, falar, João. até fazer um adendo aqui. Você falou antes sobre a questão de erros, que a gente erra muito. E é pura verdade. E esse desconforto que você se referiu aí, entra muito nessa questão de, quando você entra em desconforto, numa zona de desconforto, você está propício a novos erros. Só que quando você está propício a novos erros também, você sabe agora como você vai acertar.
e de algum modo você vai encontrar uma saída. De algum modo você vai encontrar um local, uma forma para você começar a acertar. E aí eu volto à questão de ser influenciado, que há muito, por exemplo, se a gente é influenciado pelas 5 pessoas com quem a gente convive, imagine se a gente agora começar a ser amigo de Jesus, como que a gente vai ficar? Insuportável. Exato, exato. Só que de forma fé, entendeu? Não é mais arrogante, não é mais não é essas coisas. Então, se proponha a ser insuportável, como a Jéssica definiu agora, mas da forma correta. Seja, se proponha a ser influenciado, mas por aquele que é o real influenciador. Aquele que tem que ser, na verdade, porque ele não força ninguém, né? Você tem que aceitar. Se não Hum, quiser, tudo bem. Mas essa questão assim é mais muito sobre decisão, é sobre escolha, é sobre zona de desconforto, que se a gente não se propor a isso, não faz sentido. Não é, faz sentido. E aí, em algum momento, essa questão do vitimismo. Em algum momento você vai reclamar. E a reclamação você sempre vai direcionar para alguém. Só que se você estiver no espelho, de frente ao espelho, você vai ver quem é o culpado. é. E a gente coloca também muito. Eu gostei esses dias, eu até compartilhei um vídeo. Eu imaginei muito Jesus nessa parte que ela falou e também imaginei nós, porque nós, quando nós queremos andar com o rebanho, a gente quer ser igual, né, para andar no rebanho. Só que quando a gente se sobressai mesmo, falando do que Jesus fez e falando nós queremos ser semelhantes a Cristo, quando a gente realmente sai do rebanho e a gente começa a mostrar a nossa essência, né, o que nós somos com Cristo e começar mesmo a agir da maneira que a gente realmente é, diferente dos outros, a gente é completamente assim taxado. Por isso que eu falo assim, a gente começa a incomodar as outras pessoas. A gente começa a ser diferente e o que é diferente começa a incomodar o outro porque o outro não sabe de onde saiu aquilo. Outros querem vir apenas estugar aquilo, saber, mas como é que você consegue? Então, é um negócio assim, é muito. Então, é desconfortável mesmo. E daí, realmente, tu vai pensar. Eu já cheguei a pensar esse ponto uma vez, João, dizer assim, mas será que eu não tô viajando, sabe? Tipo, eu tô louca de pensar isso. E Deus vinha assim, de certa maneira, sabe, e mostrar, não, você é desse jeito, sabe? Aqui está a Jéssica, aqui, né? Aqui que está a Jéssica. É desse jeitinho que eu sonhei com a Jéssica. A Jéssica é desse jeito, o João é desse jeito. Ninguém é igual. Então é muito bom. Eu dou graças a Deus por não andar mais nesse rebanho, assim, sabe? Tipo, não quero ser igual, eu quero ser eu. E tá tudo bem, sabe? É meu jeito. Eu vou me conectar com. O Deus quer que eu fale dessa maneira com algumas pessoas que vai gerar essa conexão. O João é dessa maneira diferente que vai conectar com outras pessoas. Então, se nós formos iguais, vai acabar como? Ninguém entendendo ninguém, porque vai chegar num ponto que nós somos todos iguais, não precisa explicar nada para ninguém. Entende? E é muito bom ser diferente. Incomoda, muito incomoda. A gente leva pedrada. Mas, que nem a gente diz, né? Macieira que não leva pedrada, né? É sinal que não tá dando fruto. Então a gente quer dar muito fruto e levar pedrada mesmo, para cair esses frutos. E se não Então, leva pedrada, vai levar machadada. é isso aí. É isso aí que você falou, é muito, muito interessante. Aí até entra numa questão de descobrimento. A gente está numa questão de descobrir a nós mesmos, a É, nossa essência, quem nós somos, as virtudes que temos. E, por exemplo, é engraçado que até nós, quando fala de descobrimento, a gente muitas vezes não acredita em algo. A gente é muito visual, auditivo, então se a gente não enxergou, não conseguiu ouvir com clareza, a gente duvida, você vai é. duvidar. Por isso que eu acho que é assim, por isso que o Paulo definia como loucura. Tudo que ele fazia. Porque olha só, ele não consegue traçar um perfil para Deus. Ele não consegue, entendeu? Te falar algumas coisas ou te provar com algumas coisas, mas o cara estava entregando a vida dele. Ele fala, é loucura mesmo. É uma real loucura. Então, para muitos, não vai fazer sentido. Só para quem ouviu. Só para quem ouviu. Por isso Não, que foi tão... e o mais louco eu penso assim, ó. Eu penso, né, mo- a,
A arca, né? Moisés, Absurdo. eu penso, tipo, da arca lá, o cara construindo a arca, e daí as pessoas, tu tá louco, porque não sei o quê, da onde que vai vir nessa seca braba, não sei o quê, né? Vim lá incomodando. Deu só, esses dias eu pensava muito nisso, e daí dizia assim, Senhor, não me dê essas loucuras pra mim, porque eu acho que eu não dou conta. Eu acho que eu não dou conta, Senhor. Ainda Acho que é o que Deus mais ouviu. E daí eu entro, tipo, eu falo de uma maneira assim, eu digo até quando eu converso com as meninas, com outras meninas, assim, eu digo, eu converso de uma forma tão. Ah, Deus é meu amigo, eu não converso de uma forma formal, sabe? Eu chamo ele sim como meu pai, né? Mas eu converso assim, bah, sabe? Começa a conversar que nem eu estivesse conversando aqui com o João. E daí flui tantas gargalhadas, sabe? Que eu dou risada, muita risada sozinha. E esses dias eu tava conversando com Deus no corredor do hospital, assim, sozinha, sabe? Chegou um, chegou e passou um segurança por mim, assim, e eu lá falando, né, sozinha, sozinha, né, pra ele. E daí daqui a pouco Sim. ele parou, assim, e ficou me cuidando, sabe? E daí eu disse assim, pode ficar tranquilo, eu tô bem, eu disse pra ele. Deve ter sido muito engraçado. É, Mas é doideira, sabe? Tipo, é muito muito. doido. Mas é um prazer, assim, é uma coisa assim que todo dia, tá, sabe? Tu renova teu coração, tu limpa teu coração. A gente falou muito da mente, né? Mas a gente ressignifica o coração todos os dias. Porque a gente começa a impedir muitas coisas de entrar no nosso coração. A mágoa, o rancor. E é tão bom isso, sabe? Porque isso aí começa a alinhar, sabe? Corpo, mente, espírito, começa a alinhar as coisas. Nunca vai entrar no equilíbrio, porque não tem esse equilíbrio, sabe? Mas tu começa a alinhar as coisas assim para viver melhor, para fazer totalmente sentido no teu propósito, totalmente sentido nas metas que tu colocou para ti. E até porque o corpo sempre vai limitar contra o espírito, então é natural. É o dia da morte. Não vai ter como reverter isso. É algo que já está estabelecido depois do que Adão fez. E aí não é mais falar sobre Adão, depois do que eu fiz, né? Vamos colocar assim. É, E pronto. Porque até ó, algo estranho, quando você está fugindo um pouco do assunto, mas quando eu vim na primeira vez, eu disse assim, você está ali no lugar, Adão está ali no seu lugar. Ele é como se fosse você e ele cometeu o erro. E aí eu fico, como assim, velho? Faz tantos anos e o cara fez lá um negócio e assumo uma pancada. Nada a ver isso aí. Não é meu, não. Eu quero largar de fora na hora. Mas Adão nos representa. Eu com figura de homem, Eva, você com figura de mulher. Então, assim, faz mais sentido a gente assumir isso e entender por que ele fez aquilo, sabe, a omissão dele para não. Por exemplo, ele não fez pergunta nenhuma para ela. Ele simplesmente foi lá para agradá-la. E aí a gente pega outra coisa também. Ele preferiu agradar a Eva do que agradar a Deus. é, Quando tá nessas questões, a gente já sabe para onde está voltado o coração. E o coração tem memória muscular. Se o sim. coração tem memória muscular, vamos colocá-lo nele uma boa memória. Vamos purificá-lo. Vamos se colocar com a intenção para que a gente faça coisas benéficas. Não é ficar simplesmente vagando ou deixando aquilo que vir ficar. E uma questão e uma frase que, se não me engano, eu vou até pronunciar aqui da forma que eu lembro, mas acho que não é bem assim. Ela diz mais ou menos assim: eu não controlo quem chega até mim, mas eu controlo quem fica. E Exato. assim como quem a gente faz com o que também, Isso. entendeu? Muitas vezes uma ofensa vem, mas ela não tem que ficar. A gente pode soltar. E a gente, eu vejo assim, eu tinha muita. Quando eu comecei a me perceber que eu precisava muito mais me limpar, foi algo doloroso. Eu me lembro disso porque eu não sabia como tirar aquilo. E eu já estava carregando muitas pessoas que não me carregavam.
Como é que é isso, Jéssica, né? De carregar as pessoas não te carregavam. Que às vezes acontece uma situação e a gente fica com a mágoa, com o rancor e a gente começa a carregar aquelas pessoas dentro de nós, é dentro do coração. Só que para aquela pessoa não fez sentido, tipo, já foi, já passou e ela deixou de carregar a Jéssica. Só que eu continuo carregando ela ali dentro. E quando eu me peguei de fazer isso, dessa limpeza, sabe, João? Faz acho que uns 3 anos que eu fiz isso. Mas a gente faz todos os dias, porque volta e meia vem alguma sujeirinha, a gente tem que limpar. E Pois é. daí veio isso, mas era tão impregnado isso dentro de mim, porque eu tinha muitas coisas, muitas pessoas que eu carregava do meu passado. E aí tá uma coisa que tu falou, que é muito bom a gente olhar assim para o Adão, muito bom a gente olhar para o passado do Adão e da Eva para tentar compreender. E a mesma coisa a gente fazer com o nosso passado, olhar para o nosso passado sim e tentar compreender e largar, começar a largar o que a gente vem trazendo de lá. E eu fiz isso, sabe? Tinha pessoas que eu não tinha como chegar mesmo nelas e falar, né, pedir perdão, alguma coisa assim. E eu escrevi num papel. Isso eu faço sempre quando eu vejo que meu coração tá querendo ficar sujo, sabe? Eu escrevo num papel o que que tá me incomodando, o que que gerou, né, daquilo ali, e eu amasso ele com toda a minha força, assim, ó. E para simbolizar mesmo que tudo que tava no meu coração não está mais, tá naquele papel e ele vai pro lixo, porque eu não quero carregar ninguém. Então, eu ressignifiquei, é uma maneira de eu ressignificar isso para mim. E eu comecei a fazer isso, meu, e eu comecei a me sentir leve, ela começou a aumentar, sabe? Até a questão, assim, de eu não ficar mais doente, daí que vem também, eu digo assim, a gente acha que isso não influencia a nossa saúde, né? Que só influencia o mental, mas não, influencia a nossa saúde também. Que a gente, cada vez que vai ficando triste, carregando essas coisas, né? Acaba gerando mais mágoa e a gente adoecendo não só mentalmente. O nosso corpo começa a dar sinais que ele está doente. Então, eu comecei a ressignificar mesmo isso. E foi duro, porque na hora de amassar ali o papel, mas o cérebro queria, ai, tu vai perdoar a fulana? Que ela te fez, Foi ela que errou. ela que errou, né? Então não tem mesmo. Tem que pegar e tem que fazer isso todo dia. Às vezes a gente erra, mas vai lá, para uns minutinhos, repensa o que tu tá fazendo para não deixar nada guardado no coração. E é maravilhoso isso. Eu acho que a gente tem muita coisa, né, João? Hoje eu aprendi muita coisa contigo. Agora a montanha eu vejo que não tem mais descida, tem só subida. Para o alto. E é por isso que eu acho tão bom a gente fazer essas lives. Eu faço de tarde, só no sábado à tarde, esse café com leões. Mas é tão bom a gente ter essa troca de experiência, sabe? Porque a gente Foi da aprende. sua? Hã? Foi da sua? Foi Essa assim, João. Eu vou te contar como é que aconteceu, porque a Ellen tem muito significado aqui também, tá? Na verdade, Deus me deu um projeto, né, com leões. Ele me deu um sonho no qual tinha um leão dormindo numa caverna com vários leões. Esse era o sonho. Com vários leões e ele acordava, ele ia para a ponta dessa caverna e ele rugia assim, um rugido estridor, sabe? Muito alto, acordando aqueles outros leões ali. E eles saíam correndo assim naquele vale, sabe? Tipo, num vale assim muito bonito, sabe? E daí eu acordei e eu pedi para Deus o que significava o sonho. E daí Deus não me falava nada e eu comecei a estudar na Bíblia e veio a palavra, né, do leão de Judá. Daí eu comecei a estudar o que era o leão de Judá. Daí eu comecei a buscar em outros papiros e coisas assim. E eu fui entendendo o que era o significado do meu sonho através da Bíblia. Daí eu deixei isso guardadinho, que eu tenho um caderno ali que eu coloco todas as minhas coisas com Deus, um caderno guardado. E ele também tinha me dado o projeto do Descascando Abacaxi, porque ele disse assim: minha filha, tu sempre
tu sempre tá solucionando os problemas da tua vida. Tipo, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que me dá um problema na minha vida, eu dou um jeito de acelerar o negócio. Se é pra dar merda, que dê merda logo, sabe? Mas pra mim resolver, sabe? Eu não gosto de ficar sem resolver minhas coisas. E daí ele tinha me dado Descascando Abacaxi também. E daí eu iniciei o projeto com o Descascando Abacaxi e tava lá adormecido esse. E eu conversei um dia com a Ellen, contando essa história pra Ellen. E a Ellen disse: Não, tu tem que dar um jeito, porque isso é muito de Deus, não sei o quê. E hoje a logo que eu tenho do Café Entre Leões foi ela que me ajudou a criar. Que massa. Então, a partir daí, ela disse assim: Não perca mais tempo. E daí entrou, claro, teve um outro rapaz que é o Júnior Pimentel, que eu conversei com ele de madrugada, que eu também pedi auxílio para ele para tentar, né, desmistificar o meu sonho. Então, tipo, teve essas duas pessoas, não vai, é para te não deixar mais esse sonho adormecido, né? Se Deus te deu, agarra e põe, dá conta. E daí eu comecei na outra plataforma a fazer esse encontro, né? Todos os sábados às 16 horas para falar a palavra, onde eu trago a palavra. Até tem lá no meu canal, eu trago uma palavra bíblica, né? Eu falo, né? O que que eu usei de experiência daquela palavra na minha vida. Mas hoje eu vejo assim que Deus diz para mim, não, a gente tem que trazer pessoas. E como eu ainda não entendi a outra plataforma para mim fazer esse modo de vídeo, né, das duas pessoas estarem conversando assim, eu disse assim, não faz mal, eu vou fazer lá e depois eu dou um jeito de jogar na outra. E assim eu vou indo. E é muito bom, João, porque eu aprendo muito com cada um dos participantes que já teve. Teve o Max, teve você, teve a Ed. Então, cada um me trouxe um pouco da história, mas eu aprendi. Eu aprendi muitas coisas para minha história. E além de aprender, eu acho muito maravilhoso, assim, eu fico muito maravilhada com o que Deus faz. Tipo, eu não sinto, como é que eu vou dizer assim? As pessoas diriam assim, ah, você sente inveja. Não, não é uma inveja. É um negócio assim, Deus, meu Deus, olha o que você derramou ali, sabe? Eu fico maravilhada mesmo, sabe? Eu fico orgulhosa de ver que aquela pessoa se conectou com Deus e aquilo aconteceu, sabe? Então, tipo, é muito bom, sabe? Daí eu vejo assim, é isso aí. Eu preciso achar mais gente para nós acordar mais gente. E vai acontecendo. Que nem, tipo, das outras lives que eu vi, acabou vindo gente falando, ah, eu acordei porque eu assisti realmente a live, entendeu? E acaba acordando mais leões. E o que que vai acontecer? Vai acontecer que todo mundo vai chegar a hora que vai vir, né, o nosso noivo buscar a noiva. E eu espero que todo mundo esteja acordado mesmo, entende? Que esses leões estejam acordados. E é tipo, eu quero encontrar todo mundo lá em cima, sabe? Eu quero realmente ser reconhecida pelo Senhor. É muito mais profundo do que o que você falou aí. Isso é muito profundo. Muito profundo. O Adriel falou aí, meu gestor. E aí, Adriel? O Adriel é um cara formado em coach, É, na área do coach também. Qualquer dia você pode até chamar ele para trocar uma ideia com ele aqui. Vai ser bacana. Eu vi um pouco do Max, também eu vi um pouco da live que você fez com o Max aqui. O Max também é um cara incrível, tem uma história bacana, surpreendente, eu vou dizer assim, superação, ensinamentos também que faz muito sentido a gente tomar posse, não só em entendimento, mas para usar daquilo que ele já fez. Porque é muito bacana ver ele como está hoje, não pelo que ele passou em si, mas pelo que ele fez com o que passou. é isso. É muito lindo. E até uma questão aqui, você falou, o quadro aqui é Café com Leões. Pela tarde, pelo tempo que está aqui está um sol daquele jeito. Aqui seria o sorvete com leões, algo do tipo lanche com leões. Verdade, porque eu disse hoje eu não vou tomar café, não. Hoje tá brabo pra nós tomar café. Está quente aí também? Tá 30 e, deixa eu ver, 35 graus. Aqui a mesma coisa. Tá, Aqui tipo, estado mais suando, mas aqui, olha. tá suado, ó, tá lustradinho. Isso. Mas perfeito, graças a Deus que Deus colocou isso no seu coração e você conseguiu decifrar isso junto com a ajuda da Ellen e do rapaz aí que você citou o nome. É muito bom, porque é sobre alcançar pessoas agora. E, tipo, isso aí que você falou é total verdade. Gratificação
ou ser um instrumento que ativou algo em alguém. Meio que assim, abriu os olhos. A pessoa não estava vendo e você falou algo, a pessoa, nossa, mano, isso eu não tinha noção. E aí ela começou a perceber, cola em você, e aí vai começando a se aprofundar, e você começa a aprender com a pessoa também. É natural. Não, e é por a gente abrir a boca, né, João? Tipo, eu falo muito isso. Às vezes a nossa pior história salva a vida. Ah, eu já tive experiência assim que a minha vida foi salva por alguém abrir a boca e contar a pior história. Então, da gente realmente abrir a boca e não ter medo, sabe? Eu fui muito podada nesse sentido. O motivo de eu ter demorado a fazer o Café com Leões é que tinha religiosidade pura em mim, entende? De ter sido podada com crença limitante que eu não podia, que eu não era capaz, entendeu? Que eu não era nem capaz de ler a Bíblia sozinha, que eu precisava de alguém que tivesse teologia e outros cursos do meu lado para me ensinar a ler uma Bíblia. Quando na verdade eu tenho que ler sim até em cima do mesmo capítulo e aprender com o Senhor. Eu posso sim buscar. Que nem, tipo, Isso. várias vezes me podaram de acreditar que só na igreja eu podia ter a presença de Deus. E hoje não, hoje eu tenho a presença de Deus dentro da minha casa. Em todo lugar que eu for, sabe? Que eu carrego ele comigo, que eu vejo Deus nas outras pessoas também. E eu sempre peço que Deus limpe os meus olhos e que eu possa olhar com os olhos que Ele enxerga as outras pessoas. E que eu possa, sim, abrir minha boca e fazer com que o dele flua, mas que o meu seja apagado, sabe? Que o meu eu seja apagado nesse momento. Então, isso é muito importante para mim, sabe? Porque eu quebrei muita coisa, assim, que nem, tipo, de não buscar. Eu também tive medo de falar, sabe? De falar e as pessoas não saberem, né? Dizer assim, por que que ela tá falando, né, disso? Olha o que ela fez. Gente, eu tive muito medo de abrir minha boca. Não posso, mas eu fui com medo mesmo. Se uma Sim. pessoa que abriu contando a pior história dela, salvou a minha, eu sei que faz total sentido de eu também abrir a minha. E eu não quero ficar mais calada para as pessoas, porque eu imagino, quando me falaram assim essa frase, toda vez que você fica calado, uma pessoa morre. Meu, isso entrou no meu coração. Eu sou técnica em enfermagem, eu odeio ver gente morrendo. Gente, eu não gosto. Eu faço de tudo para salvar uma vida. Então isso entrou de uma certa maneira no meu coração e disse: não, eu não vou mais ficar calada. Se eu falar errado, falei errado. Depois Deus me conserta. Deus vai lá e me mostra onde eu errei, sabe? Mas eu não vou mais ficar calada, eu não vou mais ficar quieta, sabe? Eu quero realmente ver. E não é para mim me engrandecer, não, sabe? É porque eu fico maravilhada com ver as pessoas depois contando as experiências delas, sabe? Das experiências, das loucuras delas, para realmente eu achar os loucos. Muito bom. Isso aí, ó, até entra numa questão. Você falou que quando quis começar a falar, ficava se perguntando o que que eu vou falar, o que que as pessoas vão pensar. E logo de cara vai aparecer gente dizendo, ó, agora quer dar uma de santinha, É, aparecendo ali. Porque rola muito isso. Aí as pessoas não dão conta de fazer, mas também não querem que você faça. E aí, de algum modo, ela tem que falar alguma coisa para te atingir. Se ela conseguir te atingir, você ficar afetado por aquilo, você vai parar. E aí ela vai dizer, agora eu consegui. Que ela não dá conta de fazer, mas ela também não quer que você dê conta de fazer, porque senão ela vai se sentir inferior a você. é. E dentro disso, começar a falar realmente doloroso, não é um processo, porque a gente não faz isso. E a gente fica pensando, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? O que as pessoas vão achar que é a questão da necessidade de aprovação? Até eu falei, falando com um amigo uma vez, falando com ele, cara, você precisa abrir a boca, você precisa falar, as pessoas precisam te ouvir, você precisa se comunicar para que outras pessoas comecem a aprender com você e vice-versa. E aí ele disse, cara, mas eu não sei o que eu vou falar, mano, eu não sei. Eu não tenho nada para dizer, eu não tenho nada para somar na vida de ninguém. Eu digo, mano, me responde uma coisa. Deus, quando foi fazer você, ele fez você do pó da terra. Só que aí eu quero te fazer uma a terra. Quando você pega os escavadores ali, toda vez que eles começam a escavar, eles encontram preciosidades, né? Eles encontram lá pérolas, diamantes e por aí vai. Você foi feito da terra. Se você começar a escavar dentro de você mesmo, o que você vai encontrar? Não é preciosidades também? Aí ele regalou os olhos assim, eita, meu, faz todo sentido, mano.
Eu digo, então, mano, por que você não se propõe a escavar de forma interna agora em você mesmo, para que você descubra as preciosidades que há aí dentro e que outras pessoas precisam ver? Aí ele disse, é mesmo. Só que entendeu, mas nunca se posicionou. Estava Sim. mesmo. Não, e é tipo, que nem eu ia dizer assim, desse da gente escavar, a gente descobre pra nós, porque João, depois que eu comecei a abrir minha boca, eu não paro mais. E daí o interessante é que quando eu gravo alguma coisa ou que eu falo alguma coisa, eu vou lá e escuto, e aquilo lá serve pra mim de novo. Porque eu Entende? liberei, eu começo a renovar, sabe? A renovar, digamos, eu mesmo e ver, bah, eu não tinha percebido isso na minha vida. Não é nem o que eu passei para a pessoa, mas aquilo que eu escutei de mim mesma vai servir para mim de novo, para mim não cair no mesmo erro, para mim Quando, recapitular, sabe? Então por exemplo, é só para crescimento, sabe? E é só para pessoa desculpa, forte mesmo, é só para leão mesmo que sabe aguentar o tranco. desculpa até te interromper, mas já reparou que muitas vezes a pessoa não está na igreja, né? Às vezes a gente está na igreja, ou até assistindo um vídeo lá, que seja, uma ministração e por aí vai. A gente está com alguém, aliás, a gente não está com certa pessoa, mas a gente ouve a mensagem e fica assim, como eu queria que fulano visse essa mensagem. Não acontece? Só que a gente tem que ter aquela mensagem para nós, não é para o outro, não. Eu queria que o fulano visse essa mensagem para ele entender isso, misericórdia. É você que entender, criatura. Entendeu? Não, agora tu falou uma coisa, meu, um dia eu saí, um dia vieram pra mim, né, e aqui tem muito revelação, não sei se aí tem também. Eu fui na igreja com a minha sogra, e daí o pastor tinha feito uma revelação pra mim, e na hora eu não tinha aceito, sabe? Eu não aceitei aquilo. Daí ela disse bem assim pra mim. Daí nós saímos do culto, ela disse assim, Jéssica, né? Porque ela escutou, né, tudo que ele falou, e eu tava em oração naquele momento. Daí disse assim, olha, eu acho que não era pra mim. Eu bem assim pra ela, eu acho que não foi pra mim, eu acho que Deus mostrou a mulher do lado, de trás, mas não era pra mim. Eu disse pra ela. E daí ela disse bem assim como tu falou, entenda que é pra você sim, é pra você. E pensa bem, reflita sobre o que você recebeu. E daí eu bem assim, depois eu fiquei pensando, sabe? Só que o que acontece? Às vezes não é naquela linguagem que a gente gostaria de ter um entendimento rápido, né? E daí, quando tu realmente pensa e reflete de novo a mensagem, por isso que eu gosto das vezes de escutar eu mesma falando, porque daí eu reflito sobre o que eu escutei, né? Sobre o que eu falei. E daí era verdade, era pra mim mesmo, porque era nisso e nisso, não era naquilo que eu estava pensando naquele momento, mas é nas outras coisas. Exato. Entende? E a gente tem muito de pensar isso assim na hora, é pro outro, não é pra mim. Não é pra mim, não aceita. Irmão sempre parece que é para o outro. Viu? Só que daí é uma coisa interessante, né, João? Quando é para as vitórias, né? Quando é para as glórias, a gente diz É assim: meu. por que que o outro recebeu primeiro que eu? Por que que eu não recebi? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É É, exatamente isso. a gente tem que todas as horas, ó, pegou, colheu, tchau. Se o outro não quis, é teu, receba, É né? isso. A forma que a gente vê, tipo, as coisas boas tem que vir para mim, mas as coisas ruins, não entendeu. É meio que É, isso. é bem assim. A gente é ser humano falho, mas a gente tem que aprender, gente. A gente tem que mudar esse pensamento, ressignificar essa máquina maravilhosa que a gente tem aí dentro, que não serve só para sabotar, não. Que tenta nos sabotar de todos os jeitos, né? Eu lido bastante falando um pouquinho, né, de produtividade, essas coisas. A gente quer tudo que for imediato, né? Resultado rápido. E daí o cérebro sabota, sabota, sabota para te querer mesmo essas coisas, para te querer o imediatismo, né? E quando a gente tem Deus entrega ali um propósito para ti, uma meta, te deu um sonho que realmente tu vai ter é aquilo. E se tu não diz assim, eu agarro, é meu e eu vou dar jeito, né? Eu vou entrar em ação para cumprir isso.
Claro, vai chegar no meio da jornada, tu vai começar a querer soltar, porque tu tá cansado, tu não vê resultado, e tu vai querer começar a soltar aquilo que tu recebeu na bênção, vai querer mudar a tua bênção. Porque teu cérebro vai começar a dizer, né? Não, realmente, tu não consegue, vamos tentar isso aqui que é mais rápido. Tu vai conseguir mais rápido isso. E eu tô entendendo assim que quando realmente eu recebo algo que é do alto e que eu sei, olha, João, eu tô fazendo o que eu posso e não solto, sabe? Vem várias vezes na minha cabeça assim dizer, desiste, tu não tá recebendo nada por isso, tu tá tipo, né? Tu vai ficar acabando ficando triste. Vem pessoas falar isso de fora, assim, porque o cérebro é tão desgraçado que daí ele não consegue, começa as pessoas vir assim, pegando aquela energia ruim que tu tá tentando ali, começa a te pôr pra querer te pôr. Não, eu não vou largar. É isso que Deus colocou no meu coração, é isso eu vou ir até o fim. E a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que realmente agarrar. Se Deus, desde o começo, lá em Gênesis, Deus fala que ele desenhou todas as coisas, ele criou todas as coisas para nós. Imagina só, ele não criou nós por primeiro, ele criou nós por último para quê? Para nós desfrutar de tudo isso. Se ele queria a opinião nossa, né, de querer alguma coisa, não, ele quis dar, ele não quis que nós pegasse e botasse esforço. Não, ele queria só receba, receba, né? Faz o que tu quer, mas receba. Dá a tua força. É, É que a gente tem que entender, ele não criou o homem para o mundo, ele criou o mundo para o homem. é, E muitas das vezes a gente inverte essa inversão de valores. Até dentro disso, eu faço um adendo que é, por exemplo, a gente é muito influenciado pela mídia, principalmente para amar as coisas e usar as pessoas. E na verdade é o contrário. E mais que isso, se você para observar na Bíblia, ele vai falar, a gente começou falando sobre vigiar, né, sobre posicionamento, mentalidade. E dentro disso tem uma questão que ele fala assim, fuja, fuja do pecado e resista ao diabo. Só que normalmente a gente está fazendo o contrário, a gente fica pertinho do pecado e fica assim, eu vou resistir e fica fugindo do diabo. Só que o pecado você não vai resistir se você ficar perto. Então, na verdade, você tem que fugir do pecado e ao diabo você resiste. Porque o diabo não tem poder sobre você, necessariamente falando. Então, se a gente encontra coisa que a gente não entende, a gente fica praticando da forma. Às vezes a gente está praticando até a verdade, só que de forma inversa, aí não funciona. Aí a gente fica contando, mas isso não funciona, mano. Talvez a forma que você está fazendo, meu querido. Entendeu? Essa questão de não é só o ouvir, mas entender a forma que foi dito. é. Tem muita questão da gente às vezes escuta algo e dizer, eu peguei. Agora eu entendi. Só que na hora que você vai fazer, você faz do contrário, da forma contrária. E aí você se queixa porque agora funciona com todo mundo, menos comigo, mas talvez você esteja fazendo da forma errada. Também E tem se isso. você não parar para ter essa atenção, aí volta aquela questão, se você não vigiar, se você não está focado naquilo que tem que ser, você vai se perder mesmo agarrado a uma verdade que você não está sabendo como colocá-la. Isso, verdade. Essa coisa é muito mais intensa do que eu posso descrever aqui. Essas palavras que eu estou soltando aqui é meramente fúteis, porque esse conceito é muito mais profundo. Só que a gente só descobre isso na prática. Aí volta aquilo que a gente falou, tem que fazer. Tá vendo como está conectado as coisas? Tá tudo. E é que nem, tipo assim, que nem nós tava falando, né, de vigiar e orar. Por que que é vigiar e orar? Porque não é só ficar olhando, é entrar em ação, né? A oração é a entrada de ação sobre isso. Então, tipo, não adianta nós ali só ficar de olho nas nossas coisas e não correr atrás para conquistar elas, né? A mesma coisa se Deus me deu um sonho que eu vou ter aquilo, ficar só olhando meu sonho e não correr atrás. Não digo E sonho, ó, né? não pode atrás, tá, Jéssica? E Ah, em é, busca. tá E em certo. busca. Não, eu ainda não. É que pra mim isso ainda soa tipo. Soa invertido, mas tu entendeu, é. Eu tenho que ressignificar essa palavra. Perfeito. Mas é bem isso. Muito Então top, muito tá. top. É? Pode falar. Pode Então falar. já deu 1h e 19.
Uma É hora e muito 19 já, fácil. cara. Passa rápido. Nossa. Eu quero deixar salvo essa live. Eu não sei como é que tá meu Insta, por isso que eu nem vou prolongar, tá, João? Ah, tá ok, tá ótimo. Mas eu queria dizer assim que é maravilhoso ter você como colega, né? Porque a gente é colega também. Vou Sim. falar assim. A gente tá aí junto pra. Não digo, eu nunca digo somar, eu digo multiplicar, porque a gente veio para multiplicar talentos. Então a gente tá junto para multiplicar. E foi muito bom te encontrar, né? E tu topar também vir aqui, porque acredito que a gente está assim ajudando muitas pessoas, as quais Uhum. passaram, as quais depois vão assistir. E nem que seja uma sementinha hoje a gente plantou aí no coração e na mente de alguém, né? De querer viver essa loucura na qual a gente vive hoje na nossa vida, que é constante, né? Que é constante a mudança. Então, muito obrigada mesmo, né? Conta comigo até depois do fim. E a gente tá junto aí, né, para multiplicar. Ó, primeiramente, agradeço pelo convite, tá? Não esperava, mas agradeço pelo convite, foi muito bacana mesmo. E muito bom trocar essa ideia com você, porque você me trouxe até algumas formas de pensamento diferentes. É isso que eu falo da conexão. Se a gente ficar só naquilo que a gente pensa, a gente se limita. E quando a gente consegue juntar, ter esse mastermind, essa junção de mentes, a gente consegue acessar coisas novas. E até às vezes, as mesmas coisas que eu faço, mas de modo diferente, aí eu sei que eu posso melhorar. Então é muito benéfico. Sempre tem coisas boas a serem captadas. E eu quero deixar uma última mensagem aqui para quem assistir essa live aqui, que é uma história, às vezes uma simples história breve. Havia um escritor, e esse escritor ele costumava ir muito à beira da praia para escrever as coisas que vinham à mente dele. E num determinado dia ele estava lá escrevendo, tal. Aí viu um jovem lá um pouco mais distante dançando. E ele ficou um pouco curioso com aquilo e decidiu ir até o jovem lá e perguntar o que o jovem estava dançando. Ele chegou até lá, aí chegou perto, se aproximou do jovem e perguntou: o que você está fazendo? E o jovem olhou para ele e disse: eu estou pegando aqui, tá vendo essas estrelas do mar aqui? Eu estou pegando essas estrelas do mar e tô jogando todas de volta para o mar. Só que estava assim, aquele dia ensolarado, as ondas estavam, o mar estava um pouco mais recuado. E o sábio, aquele escritor, olhou para o jovem e falou bem assim: olha, eu não sei se você percebeu, mas a praia aqui, por exemplo, tem centenas de quilômetros. E se eu for falar as estrelas do mar, tem centenas de milhares de estrelas. Então, isso que você está fazendo não vai fazer diferença nenhuma. Então, o jovem se abaixou, pegou uma estrela e jogou no mar. Depois que jogou no mar, ele olhou para o sábio, o escritor, e disse assim: a questão é que para essa estrela aqui, eu fiz total diferença. O sábio ouviu aquilo, voltou para casa, não conseguiu escrever mais nada, não conseguiu nem sequer dormir, ficou incomodado com aquilo. No outro dia de manhã, então, estava o sábio, o escritor e o garoto, os dois lá jogando as estrelas do mar de volta ao mar. O que eu quero dizer com isso? É a mensagem, essa conversa, esse bate-papo que a gente teve hoje aqui. Não é para. A Jéssica acabou de falar, é uma semente, não é para afetar todo mundo, mas que faça sentido para uma só pessoa, ao menos. Se fizer sentido para uma só pessoa, já está valendo a pena. Entendeu? No mais, obrigado. Só isso. É. Então tá, João, obrigada. Que tenha mais encontros, né? Eu ainda quero fazer mais tarde, quero juntar mais gente, assim, nós fazer entre quatro uma live, uma explosão Top. de mentes, né? Mas não sei se eu vou pôr ainda tô vendo, né? Porque eu converso sempre com Deus para ver qual que é o melhor dia. Eu tenho essas manias. Eu gosto de ser direta ali com a fonte. Então daí eu tô vendo mesmo, mas eu quero que isso aconteça, né? Logo, pra gente ver como é que a gente faz. E também eu acho que vai ser incrível. O que cada um vai trazer, assim, eu acho que vai ser bem legal, assim, fazer essa troca. Como foi hoje, né? Nada combinado e Muito fluiu bom. muito assunto edificante aqui.
Então, Isso. tchau, um grande abraço aí. Abraço, general. Fica com Deus e obrigado pelo convite novamente. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.